Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico na área. Então, nessa aula de número 58, vamos conversar um pouco sobre a regra do quadrado, que é uma regra bem interessante para facilitar nosso cálculo no final de uma partida, para saber se o rei vai ser capaz de chegar a tempo de impedir a promoção do peão adversário, ou mesmo que aquele peão consiga promover primeiro, que o rei já esteja ali na cola e seja capaz de capturá-lo no próximo lance, né? Então vamos dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil o entendimento. Vamos supor que o peão esteja aqui em C5 e o rei das pretas esteja aqui, ó, em G4. Então a regra do quadrado, então o peão está doido para chegar aqui, né, ó, em C8. A regra do quadrado, a gente desenha um quadrado aqui, ó, na diagonal do peão até chegar na última fileira. Então esse quadrado aqui, ó. Então se o rei das pretas for capaz de entrar nesse quadrado, invadir as casas desse quadrado, esse rei aqui vai ser capaz de capturar o peão a tempo. Se o rei não conseguir entrar no quadrado, então ele não vai ser capaz de capturar esse peão a tempo. Então é só uma maneira mais fácil aí, mais visual da gente calcular, né? Então repara só nessa posição. Se fosse a vez das brancas jogarem, as brancas avançassem esse peão, o rei não conseguiria mais chegar para impedir a promoção. Mas se fosse a vez das pretas jogarem, então o rei das pretas conseguiria entrar nesse quadrado, conseguiria entrar aqui em F5. E aí ele ia conseguir impedir a promoção do peão, que o peão mesmo promovendo seria capturado no próximo lance. Repara. Então mesmo ali ele se tornando dama, a dama já seria capturada no próximo lance. Então, numa situação dessa, é muito importante saber quem joga, se é a vez das brancas ou a vez das pretas. Se for a vez das brancas, esse rei não vai conseguir mais segurar. E o peão, ao avançar, o quadrado já diminui, ó. Então tem que fazer uma diagonal até a última fileira para desenhar um quadrado. E aí mesmo o rei das pretas tentando entrar, ele não consegue entrar no quadrado, ó. Então aqui as brancas conseguiriam promover o peão para dama, já dando cheque no rei adversário, né? Vamos dar outro exemplo aqui. Supor que o peão esteja aqui e o rei das pretas esteja lá. Vamos desenhar o quadrado aqui deste peão que está querendo chegar aqui para promover. Ó, faz uma diagonal até a última linha, desenha um quadrado aqui da fileira do peão. Então esse é o quadrado, ó. Então se o rei das pretas consegue ou está dentro desse quadrado, ele consegue capturar o peão das brancas. Se o rei das pretas está fora desse quadrado, ele não consegue capturar o peão das brancas. Então aqui, por exemplo, faria toda a diferença saber quem joga, se é a vez das pretas ou a vez das brancas. Se fosse a vez das brancas, o rei das pretas nunca mais chegaria. Se fosse a vez das pretas, o rei conseguiria entrar aqui em D4 no quadrado. Então, cada vez que o peão avança, ó, o quadrado diminui. Agora, o quadrado é essa diagonal, o quadrado diminuiu, certo?
Se o peão avançar de novo, o quadrado diminui de novo. Então, cada avanço do peão, o quadrado vai ficando menor. Ó. Então, se o rei conseguir entrar no quadrado, ele vai conseguir capturar. Se ele não conseguir entrar no quadrado, já é os... Vamos dar um exemplo aqui das pretas. Vamos supor que o rei das brancas esteja aqui. Olha o quadrado do peão das pretas. Então, esse é o quadrado do peão. Ó. O rei branco está fora do quadrado, então ele não consegue impedir esse peão de chegar lá em B1 e ser promovido. Agora, se o rei estivesse aqui, ó, ele estaria dentro do quadrado. Aí ele consegue impedir. Agora, se o rei estivesse bem na bordinha do quadrado, aí tem que saber de quem que é a vez. Se for a vez das pretas, as pretas vão avançar o peão e aí o quadrado vai diminuir. Se for a vez das brancas, elas conseguem entrar no quadrado, conseguem impedir esse peão de ser promovido. Se fosse a vez das pretas, esse rei não consegue mais impedir. Tá? Último exemplo aqui para ficar bem claro. Vamos desenhar o quadrado deste peão. Faz uma diagonal até a última. O quadrado está aqui. Se o rei das brancas estiver dentro do quadrado, consegue impedir. Se estiver fora, não consegue impedir. Então, quando ele está aqui bem nas bordinhas do quadrado, bem nas laterais do quadrado, nas redondezas aqui, aí é aquilo que eu falei para vocês, né? Temos que saber de quem é a vez. Se for a vez das brancas, elas conseguem entrar no quadrado. Se for a vez das pretas, o peão vai avançar e aí o quadrado diminui de novo. E o rei não vai mais conseguir entrar nesse quadrado. É uma maneira mais fácil de calcular para ver se o rei vai conseguir pegar esse peão a tempo aí. Vai conseguir tomar esse peão a tempo. Mas, lembre-se que toda regra tem a sua exceção, né? Então, qual que é a exceção da regra do quadrado? Se o rei estiver dentro do quadrado, vamos supor que ele esteja aqui, ó. Então, ele está dentro do quadrado. Porém, tem alguma peça aqui na frente da diagonal dele para chegar lá, ele não vai conseguir mesmo estando dentro do quadrado. Então, se tiver alguma peça aqui em E4, aqui em F3 ou aqui em G2, alguma peça aqui nessa diagonal impediria o rei de ir lá capturar o peão, mesmo o rei estando dentro do quadrado, ele não vai conseguir impedir, porque tem uma peça ali no meio do caminho, atrapalhando. Então não pode ter nenhuma peça nem aqui, nem aqui, nem aqui. Senão o rei vai ter que dar a volta, desviar dessa peça, e aí mesmo estando no quadrado, ele não vai conseguir impedir. Então tem que perceber, antes de calcular essa regra do quadrado, tem que perceber aí se... Vamos desenhar o quadrado desse peão, ó. O quadrado está aqui. Se o rei estiver dentro do quadrado, ou seja, aqui, ó, teoricamente ele conseguiria impedir esse peão, mas só se não tiver nenhuma peça no meio do caminho. Qual que é o caminho mais curto do rei? É o caminho diagonal. Então, se tiver alguma peça aqui, aqui ou aqui, vai impedir o rei de se aproximar e esse peão vai conseguir ser promovido. Então, a primeira exceção da regra do quadrado, você tem que reparar para ver se não tem ninguém no meio do caminho do rei, ou se ninguém vai ficar no meio do caminho do rei durante os lances.
Porque daí o rei, mesmo estando dentro do quadrado, não vai conseguir chegar, tá? Segunda exceção da regra do quadrado. Quando os peões ainda estão na sua casa de origem. Então lembre que a casa de origem dos peões das brancas é aqui a fileira número 2. E a casa de origem dos peões das pretas é aqui a fileira número 7. Então, se o peão ainda se encontra na sua casa de origem, vamos dar o exemplo aqui primeiro com o peão das brancas, tá? A gente não pode desenhar o quadrado aqui, ó. A partir do peão da casa de origem. A exceção da regra do quadrado na casa de origem, por que que ela é importante? Porque lembre-se que os peões na casa de origem podem avançar no primeiro lance 2 casas. Então, quando os peões estão na casa de origem, a gente já tem que fazer o quadrado uma casinha na frente. Então, se o peão está aqui, ó, na fileira número 2, eu já faço o quadrado a partir da fileira número 3. Porque o peão pode avançar 2 na primeira jogada, né? Então, se eu fosse fazer o quadrado referente a esse peão, eu começaria aqui, ó, em B3. Ah, mas por que você pegou uma casinha na frente? Porque o peão ainda estava na casa de origem. Pode avançar 2 no primeiro lance. Então, o quadrado desse peão é esse, ó. Se o rei estiver aqui dentro desse quadrado, consegue impedir. Se estiver fora, não consegue impedir. Vamos dar o exemplo agora das pretas. Qual que é o quadrado desse peão para promover lá em H1? O peão está na sua casa de origem, então a gente desenha o quadrado uma casinha para frente. Porque esse peão pode já avançar 2 casas no primeiro lance. Então a gente já desenha o quadrado a partir daqui, ó, de uma casinha na frente, sempre que os peões estão na sua casa de origem. Então vamos desenhar o quadrado aqui, ó, como se ele tivesse uma casinha na frente, ó. Então o quadrado desse peão é esse, ó. Então o rei tem que estar dentro desse quadrado para impedir. E lembre-se que não pode ter as peças no meio do caminho, porque senão não vai conseguir também. Então lembre-se dessas duas exceções da regra aí. Cuidado com as peças que estão no meio do caminho atrapalhando o rei de chegar lá. Senão o rei, mesmo estando dentro do quadrado, não vai conseguir chegar. E repare se os peões estão na sua casa de origem. Então, se os peões das brancas estiverem aqui na segunda fileira, já desenha o quadrado uma casinha na frente. Já desenha o quadrado a partir da terceira. Se os peões das pretas estiverem aqui na sétima fileira, na fileira número 7, já desenha o quadrado aqui. A partir da fileira número 6, que é uma na frente. Tá? Então lembre-se dessas exceções aí. E essa foi mais uma regrinha para ajudar vocês aí no jogo. E facilitar o cálculo de vocês nos finais de partida. Grande abraço, até a próxima aula. Valeu!